Olá família, tudo bem? Aqui é Caio. Hoje a gente vai ver um assunto mega importante, que é a história da fotografia a nível mundial. A nível Brasil, na próxima aula. Vamos ter spoilers agora. Então vamos conversar, tem um debate muito interessante sobre a história da fotografia, como ela foi criada, como ela foi feita, né, de um nível muito importante, né? Hoje a fotografia é conhecida como uma obra de arte, a gente tem esse conceito, mas a evolução da fotografia se deu como uma arte, mas ela foi uma invenção muito científica, ao meu ver. Muitos interpretam de uma outra maneira, mas muitos também interpretam dessa forma. Por quê? A fotografia, ela é filha, né? Ela é uma descendente direta da pintura e com isso a pintura ela precisava se desprender da realidade. Então a fotografia ela foi criada como um mecanismo de trazer liberdade para a pintura. E isso foi um mecanismo muito importante tanto para o desenvolvimento da pintura quanto para o desenvolvimento da fotografia. E com isso nós tivemos o avanço científico do registro de imagens reais. E com isso foi feito esse avanço tecnológico que nós utilizamos hoje de várias maneiras possíveis, com celulares, câmeras fotográficas e etc. Então, na aula de hoje, a gente vai entender e compreender de maneira muito perspicaz como a história da fotografia ela se fez, né, a nível de criação, tá bom? Então, o conteúdo está muito interessante. Vamos para o slide? Curso básico de fotografia, né? Vocês vão me ver olhando para o lado porque eu estou acompanhando o slide junto com vocês lado a lado aqui, né? Eu estou no cantinho, eu devo às vezes quando aparecer no cantinho, mas estou sempre aqui acompanhando também o slide junto com vocês. Curso básico de fotografia. Passando para o próximo, então vamos lá. A fotografia, ela veio da palavra grega, né? Grafia, né? Fotografie, que significa escrever com a luz. Ou seja, era o registro de imagens através de algo luminoso, ou seja, sem luz, sem foto. Caio, por que você está falando isso? Eu sei que tem muita característica aí, né? Muita gente que eleva a paranormalidade, não vou entrar em conceito do que pode, do que é real, do que não é, mas cientificamente, sem luz, sem imagens, né? Tudo que emite ou recebe luz de alguma forma, isso é visível, tanto pela câmera quanto pelos nossos olhos. Nossos olhos nada mais é do que uma câmera, né, super poderosa, né? Porque os nossos olhos têm terapixels, né, de imagem e capacidade de armazenamento. Então, informas em imagens e processamento de cores. Mas a nível de características mecânicas, o nosso olho é bem parecido com a câmera fotográfica. Então eu digo para você, se sem luz não há foto, então aquela imagem paranormal que você viu no escuro, né, de um ser que não aparentava, cuidado que pode ser fake, tá? Então vamos lá. Esse fotografia significa desenhar, né, escrever com a luz. São técnicas de imagens através de condições luminosas, né? A exposição à luz é uma alternativa a libertar a pintura de suas técnicas, né? Foi criada, né, o conceito da fotografia moderna, que é a fotografia que a gente vê hoje, como essas de nossos aparelhos, nossos dispositivos mais atuais. Mas o que a gente tem feito, tem visto através da ciência durante todo esse percurso de todo esse tempo, é que existe, né, informações científicas de que esse método de concepção de imagens através de luz já é um conceito muito antigo. Os egípcios já faziam, os gregos já tinham tentado através de outras formas, claro, não de maneira, né, digital, porque o digital é recente até para nós, mas há informações de conteúdos, né, que foram feitos, datados da época dos egípcios, que a concepção, né, a criação de imagens através de luz foi feita através de produtos químicos, tá? Então não é um conceito novo, é um conceito que veio sendo aprimorado, tá? Então nós temos essa atualização do conceito de imagem, e é um conceito que não vai parar aqui.
não vai morrer aqui, né? A imagem ela está sempre em evolução e isso é bom. Hoje nós temos, através da inteligência artificial, imagens processadas sem luz. Por isso que eu falo, o conceito da fotografia moderna, até o momento. Essa fotografia ela pode estar sempre em evolução, né? E é um conceito que vai estar evoluindo e não tem como que fazer. É algo que vai estar sempre a nossa ciência em evolução. Então hoje nós temos câmeras, né, com muitos sensores que registram imagens através de inteligência artificial. Hoje a gente vai entender o conceito das nossas câmeras atuais. A do futuro, nem a gente consegue compreender ainda. É um processo evolutivo que ainda está se fazendo, tá? Então, Caio, então temos conceitos da primeira fotografia inventada? Temos sim, da primeira fotografia capturada, obtida, temos sim, e ela é datada em 1826, né? É dada ao crédito a Joseph Niepce, que foi um dos pais da fotografia. A princípio nós temos 3 pais da fotografia, né, que consideramos. Hoje temos 3 pais, até um tempo atrás eram somente 2, que eram o Joseph Niepce e o Daguerre, que vocês vão ver mais para frente. E agora a fotografia ela está incluindo Hércules Florence, que de maneira muito experimental, no Brasil já vinha testando os seus novos experimentos a captação de imagens, tá? Então, contudo, a invenção da fotografia não é uma obra só de um autor, são obra de vários autores, né, de vários pais que vinham tentando e trabalhando junto para fazer uma evolução e uma criação na área científica. Então, vocês veem aí, né, no slide, a fotografia, a primeira fotografia do mundo, tá? Que é de um celeiro da casa, né, da fazenda, né, do Joseph Niepce, e foi uma foto obtida através de produtos químicos, tentativas de produtos químicos, sal de prata, sais de prata, minerais, e com isso nós obtivemos essa primeira fotografia. Então, 1826 é a primeira fotografia do mundo, é essa, como vocês acompanham aí no slide de vocês. Botei em tela grande para vocês verem, né? A nível de curiosidade, essa é a primeira fotografia. Em uma placa de estanho coberta com um derivado do petróleo fotossensível, ou seja, sempre sensível à luz. Não esqueçam desse detalhe. Ah, Caio, mas é redundante? Não é redundante. Vocês vão perceber que tudo que vocês criarem daqui para frente, a luz ela tem que estar num conceito muito básico, muito importante. Então, Caio, eu não quero seguir na linha profissional, mas eu quero aprender e melhorar. Se você não perceber a luz à sua volta, você não tem uma concepção ou uma criação ou chegar num determinado valor de fotografia. E eu digo que esteticamente é uma coisa muito diferente, muito ambígua. Porque esteticamente é muito ambíguo. Porque estético. O que é bonito para você pode não ser bonito para mim. A fotografia ela vai da forma como você vê o mundo. Então é algo muito interessante na aplicação de muito tipo de classe pessoal, que cada fase da vida, a gente enxerga um mundo diferente. Então isso é aplicado na nossa visão e nas nossas imagens. Eu falo isso como fotógrafo. A minha fotografia não é a mesma de 14 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu comecei. Então, a minha fotografia ela veio evoluindo, mas eu também mudei como pessoa. Então, é uma conexão sua com as suas imagens, como você vê o mundo. Se por um lado os princípios fundamentais da fotografia se permaneceram, né, se estabeleceram, o que se estabeleceu desde o início? Luz, escrita. Luz, escrita. Tem luz, escrevo. O que foi mudando foi o processo de se obter essa luz. A forma que essa luz ficava sensível, o dispositivo que ela ficava sensível, mudou. Mas o fato de haver luz ali no processo, isso não mudou, tá? Eles continuam mesmo até hoje. A câmera, por mais que seja digital, computadorizada, o processo ainda é luminoso, o processo ainda é fotossensível e não muda. Mas eu tenho um iPhone 15, eu tenho um iPhone 30. 30 não, né, que a gente não sabe, mas eu tenho um iPhone 20. O processo ainda vai ser luminoso, o processo ainda vai ser compreendido da maneira seguinte. Recebo a luz, processo a luz, escrevo a luz, tá?
foram feitas poucas alterações nesse processo de captação, mas de absorção, né, da forma com que a luz ela foi feita, é compreendida não. E esse processo, como vem sido avançando, ele vem melhorando a cada vez mais, né, o processo da qualidade das imagens obtidas. Então, e a agilização também. Se a gente comparar as eras que o processo ele foi se modernizando, é muito crível perceber que o processo ele veio numa placa de estanho gigante, coberto de química. Isso não era nada acessível. Depois mudou para uma chapa menor que não podia ser muito tempo exposta à luz. Aí depois mudou para os filmes. Aí depois dos filmes, a produção dos filmes se barateou e aí começou a ter as câmeras retornáveis, né? E com isso o processo ele foi evoluindo. Hoje nós temos câmeras acessíveis nos nossos telefones com muita tranquilidade. Então a gente é muito importante pensar nesse processo de evolução. Por quê? Se você parar para pensar como a fotografia ela evoluiu da sua geração, da minha geração, da geração dos nossos pais, da geração dos nossos avós. Hoje se produzem muito mais imagens do que se produzia antes. Os nossos avós, né, que eu paro para pensar quantas imagens os seus avós têm, quantas imagens os pais possuem da infância, da adolescência, da juventude. E hoje você manda uma foto no WhatsApp, manda uma foto no Twitter, manda uma foto no Facebook, né? Tem diversas opções de mandar imagem. A gente às vezes vai ali, tira uma foto do pé, tira uma foto do sol, tira uma foto... Então assim, nós temos uma capacidade, uma gama de criar imagem hoje que, se comparar desses tempos digitais para cá, não se compara ao que teve na tecnologia passada, devido à facilidade. Isso é um avanço extremamente positivo. A nível de documentação, nível de documento que essa foto tem, que essa imagem produz, isso é excelente, porque hoje você tem acessível na sua mão criar fotos, criar imagens que vão servir tanto no conceito artístico quanto no conceito jornalístico. Então é muito importante esse avanço, é de se valorizar, né? Os avanços no campo da fotografia e seus avanços tecnológicos mostram que a fotografia, aos pouco, teve o poder de documento, se tornou irrelevante, se tornou importante para a sociedade, deixando de ser apenas uma fonte de registro e de imagem, mas ser uma fonte de arquivo para a posteridade. Por exemplo, a foto do nosso avô que fica no cantinho da sala, a foto dos nossos pais que ficam no cantinho do REC, é um documento para a gente, para o futuro, e aquilo vai mudando. Por quê? Existe uma Andy Warhol, ele conta uma imagem, né, um texto dele que é muito interessante, eu posso ter falado o nome dele errado, mas ele fala um texto muito interessante, que a fotografia não muda, o que muda são as pessoas nela. Então é muito interessante perceber isso, se você parar a analisar, ver uma imagem dos seus avós, dos seus pais, ou até sua pequeno, perceber que a fotografia ela não mudou, ela não envelheceu, quem envelheceu foi você. E a forma como que você se vê através do tempo, porque ela congela o tempo, um termo que a gente utiliza muito na fotografia, é congelar o tempo, e você perceber que o tempo ali foi eternizado, né? Então, e você, quando fotografa, pensa no que está fotografando, é aquela que eu falei, tira foto do pé, tira foto do sol, não é diminuindo, menosprezando. Eu também tenho esse hábito, e mesmo sendo fotógrafo profissional, é interessante a gente parar e analisar, quando se for fotografar, e é uma coisa que esse curso vai ensinar bastante, que é um processo chamado pré-clique. Então a gente vai trabalhar isso mais para frente. Então vamos trabalhar agora, ver a evolução das câmeras fotográficas e o seu processo, né? Esse é o Luiz Daguerre, que é um dos pais da fotografia, como eu disse na aula anterior. E essa era a câmera chamada daguerreótipo, né? Onde a chapa, né, a chapa sensível à luz ficava presa nessa imagem, e o processo fotográfico levava um bom tempo. Então assim, nós temos registro que esse processo fotográfico levava, não no daguerreótipo, né, o processo já tinha sido encurtado para acima de 15 minutos. 15 minutos de uma foto? Sim, era o tempo que levava uma foto, 15 minutos. Mas naquele processo do Joseph Niepce,
nós temos registro de 6, 7, 8 horas, tá? Então é um processo bem longo. Então o DAGR, até chegar no processo comercial, foi reduzido de 6 até chegar a 15 minutos quando se tornou comercialmente viável. Mas mesmo assim, era muito demorado. E como eram feitas essas fotos? Eram feitas através de garrote, né? A pessoa sentava numa cadeira, e tinham prensas, seguravam prensas nos braços, nas articulações, porque 15 minutos sem se mexer, não poderia haver nenhum movimento. Então eu fiz um vídeo bem didático, bem divertido para vocês acompanharem. Então eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo bem interessante. Irmão, atenção, atenção! Novas pinturas disponíveis no museu. Confiram! Belas artes disponíveis. Atenção! Atenção, você triste não, você triste não. Belas artes disponíveis. Interessante, cara, interessante. Puxa, a tecnologia vai avançando, mas a pintura não consegue mostrar a realidade como ela é. Olha, eu tenho que criar alguma coisa. Gente, eu tô com umas ideias aqui. Preciso criar uma coisa nova. Isso vai sair agora. Funcionou! O mundo precisa ver isso. Levou horas, mas essa é a minha melhor criação. Atenção! Não se sabe se é fake news ou se é verdade. DAGR diz que está perto de criar um dispositivo que captura imagens. Atenção! Comunidade científica já foi alertada. Atenção! Eu criei isso agora. Ah, peraí. Em nome da ciência, a gente precisa formular isso junto. Eu vou atrás dele. A gente precisa se encontrar. Então, nerds, se liga. Eu não sou inventor. Eu falei aquilo só pra arranjar uma mídia com os caras, entendeu? Só pra liberar uma dessa. Só que a gente fica saindo e sendo animado. Eu sabia que ia chegar na cabeça igual você. E a gente ia criar um dispositivo, uma tecnologia nova. Eu não sei o que vai fazer. Só tô com ideia na mente. Fala pra mim, fala tudo que é a cabeça. A gente tem chance de criar? O que você tem em mente? Fala pra mim. Ah, entendi. É da guerra, né? Então, vou te chamar de DG, meu irmão, porque assim, pra mim fica mais fácil. Então, se liga. Eu criei um dispositivo lá do meu celeiro, que você vê, é bem parecido com esse aqui. Parecido. Então, eu queria que você desse uma olhadinha, cara, porque eu fiquei sabendo que está criando um dispositivo de criação de imagens, né? Indo pelo queria ver contigo pra gente explorar essas ideias juntos e o que a gente pode fazer. Me diz aí o que você acha da gente criar uma colaboração junto. Então, tu já tem o projeto, isso já é bom. A gente já tá na finta, fica tranquilo que é suave, bem comigo, que é sucesso. Olha só, eu vou te chamar de Lieps, fechado? Lieps, não se preocupe, né? Eu já achei uma fotografia genial. Vai ser esse, tá feito, é nosso sucesso. Sim, liga, fica tranquilo, fica responsável pela parte científica, que eu cuidar, infelizmente, da parte de mídia, da parte lá, os caras. Eu não quero falar não, porque aqui pela minha cara eu não vou de fama, tá? Então, fica tranquilo, suave, feliz, vai você isso aí. Fechado? Então deixa a parte de mídia comigo, que eu resolvo. Você fica com a parte científica. Então vamos fazer o seguinte, vamos elaborar isso juntos, que isso vai ser uma boa pra gente. A gente pega a tua ideia, né? E a gente junta e fechou, é nosso, partiu. Então temos aí, né? Aí o próximo processo evolutivo são as câmeras de chapa de material sensível, né? As câmeras de grande formato, né? Que eram chapas bem grandes, fotos sensíveis, que registravam, né? Tinham bastante, a gente chama de negativo, porque era o processo imersivo da imagem, era direto
no material, direto numa chapa bem grande, tá? E aí logo em seguida esse material ele foi reduzindo de tamanho e aí nós temos as primeiras câmeras de filme a nível comercial, tá? Não a nível profissional, porque a nível profissional já tinham sido feitas outras câmeras, mas essa é uma das primeiras Kodaks, tá? Que foi feito, onde tinha essa alcinha, porque você registrava as imagens, deixava no estúdio, né? Que a gente chamava-se de estúdio, a pessoa revelava, ficava um químico lá revelando essas imagens e com isso você levava outra câmera para casa, né? E aí com isso você fazia a troca do equipamento. Então essa já é uma câmera mais nível profissional, tá? Em nível de filme 35, que é aquele filme que você vê nas casas, né? Aqueles filmes de 36, 24 e 12 poses. E aí o início das câmeras digitais, tá? A nível comercial, foi com essas câmeras aí que se popularizaram. A nível profissional, a gente tem as câmeras chamadas DSLR ou SLR, porque aquilo que eu falei no início, né? A nomenclatura ela não muda muito. A fotografia evoluiu muito, mas o processo ainda é o mesmo. Porque é SLR, né? DSLR, D de digital, SLR, que é um sistema de vidros do início da lente, né, até o visor, composta por 3, dependendo da câmera, né, 3, 4 vidros, espelhos, né, vidros não espelhos, que vão refletindo ali, você tem a inversão da imagem, quer dizer, inversão não, a imagem em formato normal nos olhos, porque a princípio a câmera, ela, se fosse só rebater, ela chegaria invertida tanto da direita para a esquerda quanto de cima para baixo. Nós enxergaríamos no visor de ponta cabeça e para fotografar isso é bem desconfortável. Então eles criaram um mecanismo de divisão de vidros, né, de espelhos, que alteram essa proporção nos olhos. E aí hoje a evolução das câmeras se teve de maneira tão significativa que nós temos celulares com capacidade de imagem absurda. Temos iPhone, Samsung, uma das primeiras câmeras fotográficas do mundo a nível profissional que se tinha nos jornais, que são a Leica, né? A Leica. Hoje nos celulares de casa, os celulares acessíveis com câmeras e lentes como essa, então nós temos cada vez mais acessíveis câmeras de celulares chegando, né, com uma qualidade absurda nas nossas casas. Então, para casa, né, como registro, como exercício de casa, é só uma pesquisa mesmo, não é um exercício que você vai fazer, mas é para a gente entender, porque para se ter uma boa proficiência, para ter um bom desenvolvimento na fotografia, isso nível amador ou profissional, é mais a questão de como você vai conseguir enxergar o mundo, e isso é mega importante, é entender o seguinte, entender que a pintura, ela contribuiu muito para o desenvolvimento da fotografia, mais do que a fotografia desenvolveu a pintura. Então, nós temos hoje, vou botar alguns aqui artistas que é muito importante, que eu acho interessante, que é Monet e Van Gogh, para a gente interpretar as cores. Monet, eu vou falar mais do Monet porque eu tenho mais conhecimento um pouco sobre a obra. Monet, ele entendia que é o seguinte, se eu fosse numa ponte fotografar meio-dia, a luz do sol era uma. Se eu fosse 9 horas da manhã, a luz do sol era outra. E a luz do sol rebatendo nas superfícies mudava a cor dos objetos. Então ele entendia que cada cor, cada horário tinha uma cor diferente, tinha uma forma diferente. Então ele entendeu que para se ter determinados resultados, determinados tipos de resultado, eles tinham que visualizar a hora do sol, o tempo do sol, aonde o sol batia normalmente naquele objeto. Então ele tinha essa cultura, tá? Então para luz e sombra, para quem vai seguir uma linha mais dramática, tudo é importante. Para a linha mais dramática, Caravaggio e Rembrandt, tá? Os nomes estão aí nos slides, sei que não é um nome tão fácil, mas Caravaggio trabalha muito bem luz e sombra, a nível de você construir suas imagens com luz artificial ou luz comum,
é muito importante. Então, eu utilizo muito luz e sombra nas minhas imagens, mas não luz e sombras duras, onde as sombras são muito fortes, tá? A gente chama de luz um pouco dramática. A minha luz ela está entre dramática e leve, né? Então, eu gosto de criar esse conceito de luz e sombra de uma maneira bem suave. Então, assim, eu estou usando uma luz suave aqui. Isso vocês vão entender nos próximos cursos que a gente vai desenvolver. Então, eu estou usando uma luz suave aqui que me deixa com pouca sombra, com sombra pouco determinante. E eu estou com uma outra luz lá atrás que está me dando um recorte para me separar desse fundo. Então, apesar de estar todo sobre tom com fundo, eu estou com bem recortadinho. Se eu tivesse com uma iluminação comum, esse fundo estaria menos trabalhado e é um fundo bem bonito. Então, assim, nós utilizamos a luz o tempo todo, a nível profissional e a nível amador também. Por que a nível amador também? Se você for fazer umas fotos de uma pessoa num jardim, e você fotografar essa pessoa meio-dia, nós vamos ter um resultado. E se nós vamos fotografar essa pessoa 10 da manhã, o resultado é totalmente diferente, porque a luz do sol é diferente. E nós vamos trabalhar bastante isso nesses conteúdos, tá? E composição de imagens, a forma como que você vai aplicar as pessoas e botar a pose, aonde vai posicionar. Eu acho interessante a gente olhar muito o trabalho de Da Vinci. Da Vinci, ele trabalhava muito bem a composição. E é um assunto muito interessante você conseguir analisar. Cara, eu vou conseguir captar tudo isso? Não vai. É muito difícil, mas é interessante você aprender um pouco mais, tá? Então, vamos analisar essas imagens. Nessa aula é esse conteúdo. Espero que tenha sido bem proveitoso, tá? Foi pincelado um conteúdo muito interessante, criado um conteúdo bem comunicativo, com uma dramaturgia, com um vídeo que você consiga entender. Então, nós vamos, a princípio eu vou deixar um conteúdo aqui embaixo, acessível para vocês verem terem um acesso a uma aula particular. Se tiverem dúvidas, quiserem aprender um pouco mais, o conteúdo é um conteúdo básico, é um conteúdo inicial, e em breve a gente vai estar desenvolvendo mais conteúdos. Esse é um conteúdo de história, eu amo esse tipo de conteúdo, por mais que a gente acredite que esse conteúdo não influencia nas nossas imagens, mas entender como o conceito é feito e os prepulsores desse conteúdo, como uma pintura, faz muito bem a gente interpretar e criar imagens novas, criar imagens diversas. Então é muito interessante para a gente produzir esse tipo de conteúdo, para que isso evolua nas nossas imagens, a nível celular, câmera profissional e etc. Então, espero que esse conteúdo tenha sido bem aproveitado por você. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Boa aula e até a próxima!